Olá, eu me chamo Francisco e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é o efeito da correção de umidade no comportamento mecânico de um PMF denso submetido a um longo período de estocagem. Em 2019, foi produzido no laboratório de pavimentação do UFRB uma mistura do tipo PMF denso, que é utilizado em serviços de reparos localizados em estradas. Diferente das misturas que são usinadas a quente, o PMF possui uma característica em que a mistura pode ser estocada por um período de tempo. Com 90 dias em que a mistura se encontrava estocada em contêineres, uma amostra dela foi utilizada para a realização de ensaios do tipo Marshall, onde determina-se a estabilidade, fluência e volume de vazios, além de ensaios de resistência à tração por compressão diametral. Os resultados desse ensaio mostraram que a mistura já deixara de atender a alguns parâmetros mínimos, como estabilidade e fluência. Então, com 120 dias de estocagem, foi adotada uma nova metodologia para essa mistura, onde consistia de aplicar teores de umidade em relação à massa seca da mistura. Foram utilizados teores de 2, 3 e 4%. Nessa tabela, temos alguns valores mínimos que a mistura deve atender para poder ser utilizada em campo. O ensaio era constituído de 18 corpos de prova, 6 para cada teor de umidade. Tinha um peso em média de 1.200 gramas cada e eram compactados com 50 golpes por face. Essa metodologia também foi utilizada nos dias 150, 180 e 240 dias de estocagem. Os valores obtidos foram comparados com os valores da mistura em que não houve a adição de umidade, no dia 90. Nesta figura, temos todos os dados de estabilidades que foram encontrados durante a realização dos ensaios. É possível observar que no dia 90 a estabilidade já não atendia mais ao valor mínimo descrito por norma. Porém, a adição de água durante todos os períodos de ensaios mostraram que a mistura conseguiu atender aos valores mínimos da norma, chegando a alcançar valores 400% maior do que o dia 90. Com o volume de vazios, é possível observar que, no dia 90, a mistura ainda atendia aos intervalos máximos e mínimos descritos por norma. Porém, com a adição de água, fez com que a mistura tivesse um decaimento nesse volume de vazios. Em relação à fluência, é possível observar que no dia 90 ela já não atendia mais ao valor mínimo de fluência segundo a norma. Porém, apenas o teor de 4% de umidade conseguiu superar os valores mínimos descritos por norma. Em relação à resistência à tração por compressão diametral, não temos um parâmetro mínimo. Porém, é possível observar que a adição de água fez com que a mistura se tornasse mais resistente. Portanto, os ensaios realizados permitiram constatar que o ato da umidificação agiu de forma direta nas partículas, proporcionando uma reativação dessas características. Então, com base nas exigências da norma, a mistura com 4% de umidade foi a mais eficiente dentre os teores analisados, pois foi o único teor de água a viabilizar as amostras ensaiadas em todas as idades para estabilidade, fluência, volume de vazios e também aumentar a resistência à tração entre 50% e até 145% quando comparado com a mistura controle, que é de 90 dias. Por fim, a umidificação antes da compactação apresenta-se uma estratégia adequada para a viabilização de misturas estocadas por longo período de tempo. Gostaria de agradecer ao PIBIT, CNPq e ao Laboratório de Pavimentação da UFRB pelo apoio na realização da pesquisa. Muito obrigado.